Bom dia, minhas ferinhas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre a colonização do Novo Mundo. A colonização do Brasil iniciou-se em 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Cabral. A expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 e foi consequência das grandes navegações do século XV. Essa expedição tinha dupla missão quando partiu de Lisboa em março, que era verificar as possibilidades portuguesas na América e comercializar nas Índias. A presença portuguesa no período colonial era para explorar o pau-brasil, árvore nativa que tinha valor para os portugueses por causa de um corante extraído da sua madeira. Para explorar o pau-brasil, os portugueses utilizavam a mão de obra indígena por meio do escambo, isto é, pela troca. Recebiam objetos variados, como espelho, chaveiro, machado e entre outros. Diante da ameaça francesa, a monarquia portuguesa reagiu, enviando ao litoral brasileiro duas expedições comandadas por Cristóvão. Por medo de perder a terra para os franceses e pelo interesse em fazê-la produzir riquezas, o rei Dom João III decidiu colonizar o território conquistado em 1530 e dividiu em capitanias hereditárias, sendo divididas em 15 faixas de terras, onde cada uma era de responsabilidade do capitão donatário, a autoridade máxima dessas capitanias. Os donatários tinham a obrigação de garantir o desenvolvimento das suas capitanias, além de defendê-las de indígenas e de estrangeiros. A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza combateu os franceses e explorou o litoral brasileiro. Em uma área habitada por índios, fundou a primeira vila do Brasil, chamada São Vicente, em 1532. Ali também mandou erguer uma capela e o primeiro engenho de açúcar. Como a maioria das capitanias fracassou, o governo geral foi criado. Então, Portugal decidiu centralizar a administração da colônia em um só lugar. Com o governo geral, surgiu o primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza. Para governar a colônia, Tomé de Souza contava com um grupo de burocratas, sendo criados os primeiros cargos: o de ouvidor-mor, que governava a justiça, o provedor-mor, as finanças, e o capitão-mor, a segurança. Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549 e, durante a sua gestão, foi iniciada a construção da primeira capital do Brasil, Salvador. Junto com Tomé de Souza, vieram os primeiros jesuítas com a missão de pacificar e catequizar as populações indígenas. Para dar início à exploração da América Portuguesa, o rei de Portugal escolheu o açúcar de cana por 3 boas razões. 1. O solo, o clima do litoral nordestino e a existência de floresta para a obtenção de madeira favoreciam o cultivo e o beneficiamento da cana. 2. Os portugueses já tinham produzido açúcar nas ilhas de Madeira e Cabo Verde. 3. O açúcar alcançava bons preços na Europa, gerando recurso para a monarquia portuguesa. Inicialmente, os capitais investidos nos primeiros engenhos foram emprestados por holandeses, italianos e portugueses. No Brasil colonial, além do açúcar, era produzido outros gêneros, como o fumo, o algodão, o cacau, a castanha do Pará, o guaraná, o couro e alimentos como mandioca, feijão, milhos, frutas e legumes. A pecuária também teve o seu papel importante nos engenhos coloniais, onde fazia girar a moeda, transportava a cana e servia como alimento. A colonização do Brasil foi um empreendimento em que Portugal explorou os recursos existentes no território brasileiro, além de vidas humanas. As principais mãos de obra utilizadas pelos portugueses durante a colonização foi dos escravizados indígenas e africanos. A escravidão foi uma instituição violenta que colocava seres humanos em condições cruéis. Milhões de indígenas e africanos morreram por toda a violência que sofreram os portugueses durante os 3 séculos de colonização. A escravidão dos indígenas foi proibida pelo Marquês de Pombal em 1757 e a escravidão de africanos e seus descendentes só acabou em 1888, mais de 66 anos depois de conquistar a nossa independência.